Eu sou Gabriela Duff e essa é a série sobre o clã mais batuta e supimpa da Escócia, os Macduffs. O nome Duff só seria ouvido oficialmente anos depois da união entre o reino de Dalriata e o reino dos Pictos, sob o rei Duff, que reinou em algum momento do século VIII. Alguns anos depois, seu filho, Kenneth III, ou Kenneth Macduff, se tornaria o rei. Porém, os primeiros reis do recém-formado Reino de Alba, especificamente Kenneth MacAlpin e Constantino II, marcariam a árvore genealógica da família com um grande feito, a guerra contra os vikings. Quase não existem informações concretas sobre Kenneth MacAlpin, a quem se atribui a fundação da Escócia medieval. Embora o começo do processo que levaria à união de Dalriata com o Reino dos Pictos tenha começado sob Constantino I, a história acredita isso regularmente a Kenneth. Mas por trás das lendas extraordinárias sobre o rei, há um homem real que passou por diversas provações para salvar o seu povo e fundar um país. Em um pequeno verso retirado da crônica original da Escócia, pelo autor do século XV, Andrew of Whitehall, está um dos primeiros relatos dos feitos de Kenneth. Sabe-se que durante grande parte dos séculos 8 e 9, as costas e o norte das Ilhas Britânicas e da Irlanda foram incansavelmente atacadas pelos vikings. O medo e a confusão de seus ataques produziram uma sensação de caos e anarquia. Durante esses tempos confusos, Kenneth MacAlpin assumiu. Kenneth nasceu em algum momento entre 800 e 810 d.C. Seu pai era o rei Alpin II de Dalriata, ou Alp Mac Ecdach, e sua mãe, uma princesa picta. Kenneth então descendia do rei Eyfind, da Dalriata escocesa, e de Constantin, filho de Fergus, rei dos Pictos. À época do nascimento de Kenneth, a giripoca ainda piava entre Dalriata e o reino dos Pictos. Mesmo assim, seu pai, Alpin II, teria se apaixonado perdidamente por uma princesa picta, e com ela teria tido 2 filhos, Kenneth e Donald, um ato que lhe custou a vida, pois durante uma missão em Galloway, ele foi vítima de uma emboscada e acabou sendo assassinado. Não se sabe se pelos Pictos ou por seu próprio povo. Então, em outras palavras, é possível dizer que ele morreu por amor. Na mesma época em que Alpin foi morto, os ataques vikings se tornaram cada vez mais frequentes e ferozes. Por volta de 839 d.C., os Pictos haviam sido quase que inteiramente dominados pelos vikings. É aqui que Kenneth entra na história. A lista de nobres reivindicando o trono na época vazio era grande, mas Kenneth, filho de um Gael com uma picta, reivindicou ambos os tronos. Frente à ameaça viking, os Pictos sabiam que precisavam de um líder forte, então uma reunião foi convocada em Scone. Todos os possíveis herdeiros à coroa estariam presentes, incluindo Kenneth. Diz a lenda que em um episódio chamado de Traição de MacAlpin, os nobres Pictos teriam sido todos mortos por ele. Muito provavelmente isso não aconteceu, já que ele tinha direito a ambos os tronos, então não tinha por que ele fazer isso. Mas tem um pequeno detalhe, a reunião foi regada a álcool. Eu acho que acima de tudo a paz deve ser selada entre nós, deve haver união, porque agora nós temos um inimigo em comum e um reino para proteger. Ah, obrigada. Que você falou de mim aí, ó? Que você falou? Oh, filho da pega, prende. Aquele ali também, ó. Não gostei do cabelo dele e aquele chutou minha canela. Escoceses. De qualquer forma, Kenneth se torna o rei dos Pictos e o primeiro rei da casa de Alpin, batizada em homenagem ao seu pai. Mas o jovem reino de Alba, que consistia da união entre o reino dos Pictos com o reino de Dalriata, ainda tinha muitos problemas a enfrentar. Entre esses problemas, inimigos hostis e muito agressivos. Além das ameaças dos vikings, principalmente nas costas e nas ilhas, a oeste estavam os povos irlandeses que ocuparam a região depois da migração dos gaélicos, ao sul da Escócia, o desafiador reino anglo-saxão da Nortúmbria, e ao norte estavam os chamados Homens de Moray ou Highlanders, que eram imortais. Não, de onde eu tirei isso? Diz a lenda que uma enorme frota de 140 navios viking estavam indo em direção a Dalriata com a intenção de destruir o reino de uma vez por todas. Rapidamente,
Kenneth deu ordens para que seu povo coletasse todas as relíquias religiosas guardadas na fortaleza, incluindo os tesouros de São Columba, santo que converteu os povos celtas locais ao cristianismo no século V, e os levasse em segurança para dentro de terras pictas, antes território inimigo, mas agora em processo de unificação. A capital eclesiástica da Escócia foi assim transferida do litoral de Iona para o interior de Dunkeld, onde ficava a igreja que teria sido fundada pelo rei Constantino I. Ele pode ter também estabelecido a Pedra da Coroação em Scone. Nesse momento, Dalriata desaparece das crônicas de Iona. Pelo risco que os celtas gaélicos correram, Kenneth fez questão de recompensá-los por sua fé nele e distribuiu entre eles as terras que haviam sido tiradas de seus rivais derrotados. Os plebeus pictos podem ter se ressentido um pouquinho com seus novos proprietários gaélicos, mas Kenneth não deu a ninguém a chance de reacender antigas rivalidades étnicas. O que era necessário agora era unidade. Como é frequentemente visto ao longo da história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e dessa forma Kenneth conseguiu mobilizar tanto os pictos quanto Dalriata para se unirem de uma vez por todas e conseguir defender os ataques dos vikings. Kenneth MacAlpin morreu em 858 por causas naturais, muito provavelmente um câncer. Ele foi enterrado no cemitério da abadia de Iona e sucedido no trono por seu irmão Donald I. Mas os vikings só seriam expulsos para não voltarem durante o reinado do seu neto, Constantino II. Constantino começou sua vida no exílio. Em 878, seu pai, Ei, foi morto por seu primo Giric, que assumiu o trono. Constantino, um menino na época, fugiu para a Irlanda, onde foi criado por monges, cercado pela cultura gaélica. Em 889, ele volta ao reino com seu primo Donald para se vingar de Giric. Donald governou inicialmente, mas logo depois foi morto pelos vikings e Constantino assumiu o trono. Durante a primeira parte do seu reinado, o reino ainda era assolado pelos vikings e foi quase destruído por eles. Em 902, os vikings regressaram a Alba para tomar Dunkeld, onde as relíquias de São Columba estavam. Mas sob Constantino, o exército viking foi finalmente massacrado. Com a derrota dos vikings, a regeneração do reino foi a principal prioridade de Constantino. Ele remodelou a igreja e instaurou um sistema de mormers, ou seja, líderes locais, como existia também nos reinos anglo-saxões, para dividir e defender o reino de forma mais eficiente. Constantino ainda criou importantes reformas, uma eclesiástica e outra civil. Mas os conflitos estavam longe de terminar, pois além dos vikings, os reis de Alba enfrentaram por um tempo os anglo-saxões. Em 937, Constantino foi derrotado na Batalha de Bronnenburg, uma das batalhas mais terríveis da Idade Média, pelo rei anglo-saxão Æthelstan. Um filho de Constantino foi morto, assim como 4 reis e 7 condes. Ambos os lados sofreram baixas avassaladoras. Constantino conseguiu escapar, e após 43 anos de reinado, ele renunciou à coroa e se tornou monge em St. Andrews. Uma trajetória que não era muito incomum na Idade Média. Constantino, então, foi sucedido por seu primo, Malcolm I. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou... Sobrou anglo-saxão aí? Sobrou algum viking aí? Ah, beleza. Pode pegar.